Olá, meus amados, graça e paz a todos. Eu me chamo Emerson Ferreira, sou seu professor do INTEPRE, o Instituto Teológico de Ensino e Pesquisa da Religião. Sejam muito bem-vindos para mais uma aula. Meus amados, nessa oportunidade nós estaremos lecionando a aula de número 12. Nós queremos nessa oportunidade fazer um apanhado geral, como que um resumo deste tema tão importante, tão dileto, e é um tema também que ele é uma espinha dorsal, é uma coluna vertebral, porque é deste tema que se desenvolve, que se desencadeia e que vários outros temas estão interrelacionados. O cânon sagrado, o processo de canonização, o termo canonicidade, tudo relacionado ao cânon, é uma matéria que nos fará diretamente, irá nos convergir para outros temas igualmente importantes das Sagradas Escrituras. A esta altura você já sabe muito bem distinguir os mais variados termos: cânon, canonicidade, canonização. A esta altura você já sabe quais são os principais cânons cristãos existentes e também o cânon judaico, né? Nesta altura você já consegue explicar de uma forma plausível e clara quais são as principais diferenças entre o cânon protestante, o cânon católico e, por que não dizer também, o cânon palestiniense, ou comumente conhecido, o cânon judaico. Nessa oportunidade, na aula de número 12, nós queremos falar sobre a Septuaginta, os apócrifos e o cânon alexandrino. Eu quero aqui, de forma bastante breve, fecharmos este assunto para nós darmos continuidade a outros assuntos, mas eu senti a necessidade de trazer alguns detalhes, outras informações adicionais a respeito desse tema, desse momento tão importante que foi o processo da canonização e, por que não dizer, o ápice do momento da canonização, que foi, sem sombra de dúvida, a tradução da Septuaginta. Eu quero focar a aula nesta presente oportunidade sobre os apócrifos, sobre o surgimento da Septuaginta, o que veio a ser a Septuaginta, quais foram as perspectivas que a igreja passou a ter a partir da Septuaginta, quais foram as principais traduções oriundas da Septuaginta e também entrar um pouquinho na questão dos apócrifos. Então, convido você, redobre sua atenção, porque será bênção de Deus para a nossa vida. Se essa aula ficar um pouco mais comprida, eu farei uma interrupção no meio, tá? Para que nós possamos fazer ela em duas fases. Eu quero fazer uma aula um pouco mais curta. Tá bom, meus amados? Deus abençoe a todos e vamos para a nossa aula. Primeiramente, é importante dizer, quando nós estudamos sobre bibliologia, um dos temas fundamentais, uma das matérias elementares de bibliologia é a Septuaginta. Talvez em suas leituras devocionais, em alguns livros que vocês tenham lido, vocês já se depararam com esse termo. Esse termo Septuaginta, também conhecido pelo o algarismo romano LXX, ele tem um significado básico e mais comumente conhecido como a famosa tradução do Pentateuco hebraico para o grego, idioma oficial do Império Grego. Então, Septuaginta significa a famosa tradução do Pentateuco hebraico para o grego, idioma oficial do então Império Grego. Meus amados, essa expressão Septuaginta, ela é oriunda do grego e significa 70 ou septuagésimo. Alguns definem desta forma. O que vem a ser esta tão formidável tradução do 70? Na verdade, as informações que nós temos a respeito da Septuaginta, elas são informações que estão em documentos históricos dessa época. Nós temos pelo menos 3 importantíssimos documentos que vai nos falar, relatar um pouco o que viria a ser
a tradução da Septuaginta ou tradução dos 70. A tradução da Septuaginta, segundo a carta de Aristeias, é um documento, é um registro histórico deste período, vai nos dizer que o rei Ptolomeu, ele, o então líder, né, o grande imperador grego, ele solicita para que Eleazar, o sacerdote, vá até Jerusalém e traga de lá uma cópia do Pentateuco. Ele quer também ter nessa região da Grécia, mais comumente na capital do império, que era Alexandria, no Egito. Então ele quer trazer para a capital, Alexandria, e ter na grande biblioteca também manuscrito da Bíblia Sagrada, mais propriamente o Pentateuco Sagrado. Então ele manda o sacerdote Eleazar trazer homens habilidosos com uma cópia do Pentateuco para fazer a tradução de todo o Pentateuco hebraico para o idioma grego. Neste período, o Império Grego estava em ascensão. Todos os impérios já haviam sido subjugados, o Império Medo-Persa havia sido subjugado, então a cultura mundial ela é grega. A cultura grega ela teve alcances e proporções gigantescas, influenciando uma gama significativa do vasto império anterior, que era o Império dos Medo-Persas, e culturalmente veio a influenciar os demais impérios que sucederam, a saber, o Império Romano. Então, neste período, que também é conhecido por um período de helenização, que é a disseminação de toda a cultura grega, a religião judaica ela não ficou por fora. É muito presente a partir do Império Grego, nós temos o conhecido judaísmo helenizado ou judaísmo helênico. O que é isso? É a religião judaica sofrendo fortes influências da cultura e da religião grega nos seus pormenores. Então, a partir daí do Império Grego, todas as religiões, mais precisamente o judaísmo e, consequentemente, o cristianismo, irá sofrer algum tipo de influência da cultura grega. A partir desse período surge o judaísmo helenizado. Os judeus que viviam nesta região do Egito, então, fortemente influenciados certamente pela cultura, a gente vai entender e vai precisar essa influência quando nós falarmos sobre o cânon alexandrino. Quais são as diferenças entre o cânon alexandrino e o cânon palestiniense? E vocês vão perceber a influência impactante nos judeus e no judaísmo a partir do Império Grego. Então, Ptolomeu Filadélfio envia Eleazar, Eleazar vai até lá e de lá traz uma cópia do Pentateuco. Junto com esta cópia ele vem com uma comitiva de hábeis e de habilidosos escribas, mais precisamente 6 de cada tribo. Ainda na carta e no registro histórico que a gente tem de Aristeias, ele vai dizer que eram 6 de cada tribo, totalizando 72 escribas. Vocês vão perceber que a expressão 70 e 72 estará muito presente nesse processo da Septuaginta. Então, os 72 escribas vêm até Alexandria, são postos separados e um após o outro eles começam a traduzir o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada. Segundo o registro histórico de Aristeias, que também é endossado pelo registro histórico de Filo de Alexandria, um influente judeu desta época, desse cristianismo mais helenizado, e também há registros históricos de Flávio Joséfo, e eles irão endossar que num prazo de 72 dias eles terminaram esta tradução. E esta
estas traduções, cerca de 72 cópias traduzidas, pois cada um fez a sua tradução. Ela é revisada por 70 homens hábeis que pudessem detectar qualquer erro ou qualquer falha nas cópias e nas traduções. Segundo os registros da história, vai nos dizer que estes homens não conseguem detectar uma única diferença das 72 cópias que foram redigidas, foram traduzidas por estes 72 escribas habilidosos. Daí então surge essa expressão cópia dos 70 ou tradução dos 70. Alguém vai traduzir Septuaginta e denominá-la de a tradução dos 70. É importante dizer que a Septuaginta, propriamente dita, ela é subdividida em duas partes. Na primeira parte, compreende-se a tradução do Pentateuco exclusivamente. Muitos fazem uma confusão e não conseguem precisar o que de fato vem a ser a Septuaginta. A Septuaginta ela vai ter duas fases. Prioritariamente, comumente conhecido, a Septuaginta é a tradução do Pentateuco, apenas do Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. São estes livros que têm um prazo de término de 72 dias. Quando a gente fala da antiga Taná, ou a gente fala do cânon alexandrino, a gente vai falar de toda a composição da Taná no Antigo Testamento Bíblico, que é o Antigo Testamento do judeu. Compreenda que Septuaginta define-se e entende-se que são apenas a tradução dos 5 primeiros livros do Pentateuco, isto é, a Torá, do hebraico para o grego, que era a cultura dominante da época. Portanto, a gente vai entender e vai ficar muito mais fácil na hora quando nós estivermos falando a respeito dos livros canonizados e dos livros não canonizados, a gente não fazer confusão sobre o que é a Septuaginta e o que é o cânon alexandrino. Amém, queridos? Só para voltar, para você, será muito importante você entender, nesta altura, o que vem a ser canonização. Nós já falamos em aulas anteriores e permita-me aqui novamente repetir para você, porque compreender isso é extremamente importante. Canonização é o nome que se dá ao processo que acontece no intervalo entre a produção ao reconhecimento dos manuscritos sagrados. Portanto, cânon é o modelo, é a regra, é o padrão por definição. Canonização é o processo que esses escritos são averiguados, são testados, são colocados à prova, e o produto final deste processo de canonização, de análise, de prova, de testes, nós temos o que nós chamamos de canonicidade. Aliás, só para recordar o que vem a ser canonicidade. Canonicidade é o resultado final do processo de canonização, isto é, o selo de autenticidade, de sacralidade, que confere ao manuscrito posto outrora a uma densa investigação e agora reconhecido por unanimidade como livro divinamente inspirado. Meus amados, o que a gente precisa entender é que este período da tradução da Septuaginta foi um período cheio de controvérsias, pois foi neste período, não sei se vocês recordam, que deu-se a grande efusão ou surgimento dos livros apócrifos. Lembra que nós estamos aproximadamente do período 300 a 100 a.C., o período da tradução da Septuaginta vai do 3º século até o 1º século antes de Cristo. Então todo esse processo, todo esse período
intertestamentário foi um período de silêncio profético, onde a inspiração divina de Deus para com um autor, para que ele pudesse escrever em nome de Deus, ou escrever escritura sagrada, já havia sido cessado. Neste momento histórico, o livro de Malaquias já tinha sido terminado, Esdras já havia, diante da grande sinagoga, reunido os manuscritos do Antigo Testamento Bíblico, e ali já tendo que dado como fechado o cânon sagrado. Neste período, não confunda o fechamento do cânon com tradução da Septuaginta. A tradução da Septuaginta foi uma tradução, não uma canonização. A canonização, isto é, a lista fechada dos 22 livros ou 39 livros na nossa Bíblia ou no nosso cânon protestante, do Antigo Testamento, o fechamento se deu no ano 90 da presente era, que já foi falado nas aulas anteriores. Então não confunda a canonização, o período do fechamento, com a tradução dos 70, que são duas coisas distintas. Aqui, o cânon já havia sido fechado no período de Esdras e que foi apenas reconhecido no Sínodo de Jâmia no ano 90 da presente era. Portanto, é importante você entender para não gerar nenhuma confusão. Diante disso posto, esse foi um período extremamente ativo. Era um período de cessamento, houve um cessar de escritos divinamente autorizados, mas houve um período de muita proliferação de matéria-prima escriturística, isto é, vários escritos surgiram nesse período. Foi nesse período que surgiram os determinados, conhecidos por nós, por livros apócrifos, outros irão denominá-los de deuterocanônicos e outros irão denominá-los de pseudoepígrafos, e a gente vai diferenciar isso um pouquinho mais à frente. Dado ao surgimento de um alto volume de escritos denominados como sagrados, surgiu então a necessidade de distinguir estes livros. Nós já falamos isso, mas houve-se uma necessidade de expor, de denominar o que era um livro sagrado, o que era um livro tido como segunda categoria, e a esta forma de lidar com esses escritos receberam nome. A saber, foi neste período que deu-se a criação do conceito de distinção dos livros religiosos, isto é, o homologomena. O que era o homologomena? Eram os livros reconhecidos, eram os livros unânimes, aqueles livros em que não se tinha dúvida que eram de fato inspirados, portanto, aceitados por uma gama significativa de estudiosos neste período. Existe também uma outra categoria de livros chamados de antilegomena, isto é, eram aqueles livros que eram mais discutidos. Neste grupo de antilegomenas não está necessariamente os livros falsos. Alguns livros, antes de serem canonizados, aceitos por toda a comunidade cristã judaica, passaram por um severo processo de averiguação. Por exemplo, o livro Cântico dos Cânticos, ele foi quase posto à prova, ou quase posto fora do cânon, principalmente por uma comunidade, a comunidade dos essênios, que não aceitavam o livro Cântico dos Cânticos, dado ao nível, uma linguagem muito sensual. E então os essênios, de uma linguagem e de uma escola muito mais fundamentalista, ortodoxa, que era a escola de Shammai, né, a escola de Hillel. A escola de Shammai era uma escola mais ortodoxa. A escola de Hillel, da onde vem Paulo, Gamaliel, a escola é mais tranquila, mas a escola de Shammai, de onde vinham os essênios, eles eram muito mais rigorosos, muito mais fundamentalistas. Portanto, eles tinham dificuldades em reconhecer esses livros. O livro de Esther, que não contém o livro de Deus, o livro Cântico dos Cânticos, foram alguns livros que passaram por uma severa análise e quase ficaram fora do cânon. Existe também um outro grupo de livros chamado livros, os notas. O que eram esses livros? Eram os livros espúrios. Estes sim eram não aceitos
por nenhuma comunidade da época. Eram livros que eram tidos como pseudo-epígrafos, depois a gente vai explicar um pouquinho mais na frente, falar deles, mas eram livros que não tinham autoridade divina, eram livros que ensinavam ensinos heterodoxos, heresias, feitiçarias, e esses livros eram tidos como livros falsos, livros espúrios, não entravam dentro do cânon sagrado. Nesta altura, só para fechar essa aula aqui, é importante você entender este período. Ele é um período em que marca a grande evolução do cânon judaico e, por que não dizer, do cânon protestante e também do cânon católico. Porque este período vai ser um período que vai distinguir e vai, a partir desta tradução dos 70, surgir vários outros cânons que também são importantes. Eu quero só frisar aqui que, para nosso objeto de investigação, estudo, a gente está focando mais no cânon judaico, o cânon palestiniense, cânon católico e o cânon protestante. Todavia, vocês sabem que não são esses apenas os únicos cânon existentes. Existe também o cânon ortodoxo grego, o cânon anglicano, o cânon etíope, um cânon armênio e um cânon copta. O que é importante você saber é que é da tradução dos 70, isto é da tradução, é da Septuaginta, que todos esses cânones passarão a existir. Haverá uma grande distinção entre os cânones justamente após esse período conhecido como o período da Septuaginta. Por isso que é importante você entender que o cânon, a Bíblia que você carrega, ela não é uma única Bíblia aceita por uma determinada comunidade. Haja vista que o cânon católico ele se distingue, e assim também como se distingue o cânon judaico. Só para você entender que a partir deste período histórico, outros cânons irão surgir, e a gente vai entender lá na frente por que eles surgem e aonde é que eles se divergem. Amém, meus amados? Por enquanto é só, fiquemos por aqui. Vou fazer uma segunda aula dentro desse mesmo tema, para essa aula não ficar muito longa. Tá bom, meus amados? Deus abençoe a todos. E não se esqueça, INTEPRE, Instituto Teológico de Ensino e Pesquisa da Religião, comunicando excelência à sua vocação.